Olá, exploradores de mistérios! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo, de volta ao século XVI, para desvendar um dos enigmas mais antigos e arrepiantes da história dos Estados Unidos. O desaparecimento da colônia de Roanoke. O que aconteceu com mais de 100 homens, mulheres e crianças que simplesmente sumiram sem deixar vestígios? Peguem na vossa lupa de detetive, porque esta história vai dar que pensar. A nossa jornada começa em 1587. A Inglaterra, sob o comando da Rainha Elizabeth I, estava ansiosa por fincar a sua bandeira no Novo Mundo, competindo com a poderosa Espanha. Sir Walter Raleigh, um explorador carismático e favorito da rainha, recebeu a missão de estabelecer a primeira colônia inglesa permanente na América do Norte, depois de uma tentativa fracassada alguns anos antes. Uma nova expedição, com cerca de 117 colonos, partiu rumo ao desconhecido. Liderados pelo governador John White, o grupo incluía sua própria filha, Eleanor Dare, que estava grávida. Eles desembarcaram na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. O local era estratégico, mas também perigoso. As relações com as tribos nativas locais, como os Croatãs e os Secotãs, eram tensas e instáveis. Apesar dos desafios, os colonos começaram a construir as suas casas, a fortificar o assentamento e a tentar sobreviver naquela terra selvagem. Pouco tempo depois do desembarque, em 18 de agosto de 1587, nasceu Virginia Dare, neta de John White, e a primeira criança inglesa nascida nas Américas, um símbolo de esperança para a nova colônia. No entanto, a esperança rapidamente deu lugar à preocupação. Os mantimentos estavam a esgotar-se a um ritmo alarmante, e o inverno aproximava-se. Os colonos perceberam que não sobreviveriam sem ajuda. Com o coração pesado, convenceram o governador John White a regressar à Inglaterra para buscar mais suprimentos, mais ferramentas e mais gente. Ele não queria deixar a sua família, especialmente a sua filha e a sua neta recém-nascida, mas sabia que o futuro de todos dependia da sua viagem. Ele partiu no final de 1587, prometendo voltar o mais rápido possível. Mas o destino tinha outros planos. Ao chegar à Inglaterra, White encontrou o país em pé de guerra. A invencível armada espanhola estava a preparar-se para atacar, e a rainha Elizabeth I ordenou que todos os navios disponíveis fossem usados para a defesa do reino. Nenhuma embarcação podia ser dispensada para uma viagem de resgate a uma colônia distante. White ficou preso, desesperado, enquanto os dias se transformavam em meses e os meses em anos. A sua prometida viagem rápida transformou-se numa espera angustiante de 3 longos anos. Finalmente, em 1590, John White conseguiu arranjar uma passagem de volta para Roanoke. Imaginem a sua ansiedade e expectativa enquanto o navio se aproximava da ilha. Ele esperava ver fumo a sair das chaminés, ouvir as vozes dos seus amigos e abraçar a sua família. Mas o que ele encontrou foi um silêncio ensurdecedor. O assentamento estava completamente vazio. As casas tinham sido cuidadosamente desmontadas, não destruídas. Não havia sinais de luta, de batalha ou de um massacre. Não havia corpos. Era como se mais de 100 pessoas tivessem simplesmente evaporado. A única pista, o único vestígio deixado para trás, era uma palavra misteriosa. Gravada num dos postes da paliçada que rodeava a colônia, estava a palavra Seru-Atu. Numa árvore próxima, as letras Cro também estavam entalhadas. Antes de partir, White tinha combinado com os colonos que, se tivessem de abandonar o local, deveriam gravar o nome do seu novo destino num local visível. Se estivessem em perigo, deveriam adicionar uma cruz de Malta acima do nome. Não havia cruz de Malta. A palavra Croatoan era o nome de uma ilha vizinha, hoje conhecida como Ilha de Hatteras, e também o nome da tribo nativa que lá vivia, e que mantinha relações relativamente amigáveis com os ingleses. Parecia uma pista clara, certo? White estava convencido de que os colonos tinham simplesmente se mudado para a Ilha Croatoan. Ele tentou organizar uma busca, mas uma violenta tempestade aproximava-se, e a sua tripulação, temerosa, recusou-se a arriscar os navios. Com o coração destroçado e sem recursos, John White foi forçado a voltar para a Inglaterra. Ele nunca mais conseguiu regressar à América e morreu anos depois, sem nunca saber o que aconteceu à sua filha, à sua neta e ao resto da colônia perdida. E assim nasceu o mistério. O que significa Croto? O que aconteceu aos 117 colonos de Roanoke? A partir daqui, entramos no reino das teorias, e há muitas delas, desde as mais plausíveis
as mais fantásticas. A teoria mais aceite e lógica é a da assimilação. Sem suprimentos e com a ameaça de outras tribos hostis, os colonos teriam procurado refúgio junto dos seus vizinhos mais amigáveis. Os croatãs, croatu, não seriam pedido de socorro, mas uma mensagem informativa. Fomos para a ilha dos croatãs. Com o tempo, os colonos ter-se-ão integrado na tribo, casando-se, aprendendo seus costumes, e, eventualmente, a sua identidade inglesa teria desaparecido ao longo das gerações. Relatos de exploradores posteriores, como John Lozan, no início do século XVIII, mencionam nativos na área com olhos cinzentos e a capacidade de ler e escrever inglês, que afirmavam que os seus antepassados eram brancos. Testes de ADN recentes em descendentes da tribo Croatan também procuram ligações genéticas com os colonos, mas os resultados ainda são inconclusivos. Outra teoria popular é a do massacre. Embora White não tenha encontrado sinais de luta, é possível que os colonos tenham sido atacados. A principal suspeita recai sobre a tribo de Powhatan, liderada pelo famoso pai de Pocahontas. Historiadores como William Strash, que escreveu sobre a colônia de Jamestown, registraram relatos de que Powhatan teria admitido ter aniquilado os colonos de Roanoke. O motivo? Eles teriam se juntado a uma tribo rival, e Powhatan, vendo-os como uma ameaça, eliminou-os. Esta teoria explicaria a ausência de corpos, pois poderiam ter sido levados ou enterrados pelos atacantes. E que tal a teoria da divisão? Alguns historiadores sugerem que o grupo se dividiu. Uma parte maior teria ido para a ilha Croatoan, como indicado pela inscrição, enquanto um grupo menor teria tentado viajar para norte, em direção à Baía de Chesapeake, que era o destino original da expedição. Mapas da época, incluindo um desenhado pelo próprio John White, mostram um símbolo de forte nessa região, o que poderia indicar um plano de contingência. Este pequeno grupo poderia ter sido vítima de um ataque ou simplesmente sucumbido às duras condições do ambiente. Claro, não seria um grande mistério sem algumas teorias mais criativas. Há quem acredite que os colonos tentaram voltar para a Inglaterra por conta própria, num pequeno barco, e se perderam no mar. Outros, mais imaginativos, falam de doenças devastadoras que teriam dizimado a população rapidamente, ou até mesmo de canibalismo forçado pela fome. Um segredo tão terrível que os sobreviventes teriam se dispersado, para nunca mais falar no assunto. E claro, há sempre espaço para o sobrenatural. Lendas locais falam de espíritos e maldições, e até de abduções por alienígenas. Embora divertidas, estas teorias carecem de qualquer tipo de evidência. Durante séculos, a história de Roanoke permaneceu um conto popular. Mas nos últimos anos, a arqueologia moderna reacendeu a esperança de encontrar respostas. Escavações na ilha de Hatteras, a antiga Croatoan, revelaram artefactos europeus do século XVI, misturados com artefactos nativos, como cerâmica inglesa, parte de uma espada e uma ardósia de escrita. Isto sugere fortemente que pelo menos alguns colonos viveram entre os croatãs. Outras escavações, a cerca de 80 quilômetros a oeste de Roanoke, num local chamado Site X, também encontraram cerâmica inglesa que pode pertencer aos colonos, apoiando a teoria de que um grupo se moveu para o interior. Então, o que realmente aconteceu? A verdade mais provável é provavelmente uma combinação das teorias mais realistas. Os colonos, desesperados, abandonaram o seu assentamento. A maioria mudou-se para a ilha Croatoan para viver com os nativos, integrando-se gradualmente na sua sociedade. Talvez um grupo mais pequeno tenha tentado a sua sorte em outro lugar e não tenha sobrevivido. Não foi um evento único e dramático, mas um processo lento de sobrevivência, adaptação e, finalmente, desaparecimento cultural. A colônia perdida de Roanoke não é apenas uma história de desaparecimento. É uma história sobre sobrevivência, sobre o choque de culturas e sobre a fragilidade dos começos. É um lembrete de que a história nem sempre nos dá todas as respostas. O mistério da palavra Serro-Atum continua a ecoar através dos séculos. Um sussurro fantasmagórico da primeira grande aventura americana. E vocês? Qual é a vossa teoria? Acham que eles se integraram? Foram atacados? Ou algo completamente diferente aconteceu? Deixem as vossas ideias aqui nos comentários. Adoro ler o que vocês pensam. A história está viva e cheia de perguntas, e juntos podemos continuar a explorá-la. Muito obrigado por terem assistido e por embarcarem nesta viagem conosco. Se gostaram deste mergulho na história, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos que também adoram um bom mistério, e claro, subscrever o canal e ativar o sininho
para não perderem os nossos próximos vídeos. Vemo-nos na próxima exploração. Até lá, mantenham-se curiosos.